Olá, turma, boa noite a todos, né? Grande boa noite a toda a família do Colégio Machado de Assis. Estamos aí iniciando nossa segunda live com História e Filosofia dos Inconfidentes, exatamente até o Iluminismo. Um grande debate na área de Humanas, onde nós vamos estar aqui com o professor Ícaro Góes, de Filosofia e Sociologia, e o professor Samaerco, de História. Então, nós queremos exatamente fazer uma bela noite, uma excelente live, para que vocês possam estar aí nos acompanhando e, obviamente, engrandecendo cada vez mais o teu conhecimento. Então, chamo para se fazer presente aqui ao palco, no Estúdio 5, o professor Ícaro Góes. Professor, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Adair. Boa noite, professor. E também o professor Samaerco, professor de História. Vamos lá, Sam. Boa noite, pessoal. Boa noite, Adair. Boa noite aos alunos que estão aí acompanhando a gente. Agora é com vocês. Vamos lá, galera. Ligados aí e tendo todo o aprendizado possível. Um abraço exatamente a todos. Depois a gente volta. Bom, pessoal, como o professor Adair adiantou e o tema da nossa aula, eu e o professor Ícaro aqui vamos tentar fazer o máximo para estar interagindo aí com vocês que estão em casa. O grande professor Ícaro. Vamos, meninos. Nós vamos aqui tratar hoje de diversos temas, Temas filosóficos como o iluminismo, como o positivismo. Nós vamos falar sobre o movimento da Inconfidência Mineira. Vamos também falar sobre o processo de construção da República e justamente, amanhã, dia 21 de abril, dia de Tiradentes, dia de um feriado nacional, que muita gente sabe que é o feriado de Tiradentes, mas será se todos entendem por que o Tiradentes foi escolhido, ou alguém sai comemorando Viva Tiradentes amanhã? Então tem uma série de informações aí que nós vamos passar ao longo dessa live. Meninos, para iniciar o tema de iluminismo, convido aqui o nosso professor Ícaro de Fontes Góes. Lindo, gato. Arrocha, professor. Olha, rapaz, cuidado com esses termos. Pessoal, boa noite. Quero dar um alô para toda a galera do Colégio Machado de Assis e a todos os estudantes. Sejam bem-vindos. Agradeço a presença de vocês nessa aula, como o Sam acabou de falar, dos Inconfidentes ao Iluminismo. E a gente vai começar aqui com o Iluminismo, a gente vai tentar responder as seguintes perguntas. O que foi a filosofia iluminista, o que foi o Iluminismo? Quais são as suas raízes, as raízes do Iluminismo? As suas principais referências, aqueles que deram base para o Iluminismo se desenvolver e as suas principais características. Mas lembrando, tudo associando também com o dia de amanhã, com o dia 21 de abril, dia de Tiradentes. Beleza? Então a gente vai aqui desenvolver aqui para vocês o que é o Iluminismo. Pessoal, botem na cabeça de vocês o seguinte: o Iluminismo ele foi um movimento filosófico, científico e cultural que se desenvolveu na metade do século XVIII. O Iluminismo ele floresce num contexto onde a ciência
está cada vez mais se desenvolvendo, onde tem boa parte dos países da Europa Ocidental estão praticamente amarrotados por regimes absolutistas, por déspotas. Então, todo esse contexto vai envolver o iluminismo. E, claro, está envolvendo também o Brasil, que estava sob o domínio de Portugal. Beleza? Então, o iluminismo, que também é chamado de século das luzes, ilustração ou esclarecimento. Gravem isso. Iluminismo vem de iluminar, de luz. A luz vai trazer o esclarecimento, a ilustração. E um dos filósofos do iluminismo, um cara chamado Immanuel Kant, vai definir o iluminismo da seguinte maneira. Prestem bem atenção. Kant vai dizer que o iluminismo, esse movimento filosófico, científico, cultural, político e econômico, é a saída da menoridade. Kant é um filósofo alemão que está vivendo justamente no século XVIII. E ele vai dizer que o iluminismo é a saída da menoridade. Gravem bem esse termo, menoridade. O que o Kant está querendo dizer que o iluminismo é a saída da menoridade? O que significa a palavra menoridade? Menoridade dá a ideia de dependência. É como se o indivíduo estivesse dependente de algo. É tudo como se ele tivesse que fazer alguma coisa, ele estivesse dependendo de alguém ou de alguma coisa. Ele está se referindo a essa menoridade à época dele, ao contexto em que o Kant está vivendo. O século XVIII, ele está falando que a sociedade a qual ele está vivendo, o mundo a qual ele está vivendo, ele está saindo dessa menoridade, saindo dessa dependência. Segundo Kant, o iluminismo vai trazer o quê? A maioridade para esta sociedade do século XVIII. E o que seria a maioridade? Seria o quê? Sinônimo de independência, sinônimo de autonomia. Agora o indivíduo que antes estava na menoridade, ele agora vai estar na maioridade, vai estar independente, vai ser um sujeito que vai pensar por conta própria, ele não vai depender de alguém. Entrando no contexto disso, quando ele fala que a saída da menoridade, que a sociedade está na menoridade, quer dizer que essa sociedade era dependente de um rei opressor, do clero. Lembre-se, a igreja, ela tinha uma grande força, ela ditava os ritmos da economia, dos costumes, e a sociedade tinha que acatar, não tinha liberdade de expressão, não tinha liberdade de questionamento. A igreja, o conhecimento religioso, era tido como uma verdade absoluta. Então a sociedade, ela está na menoridade, ela é dependente desse clero, ela é dependente desse rei. Agora, não. Esta sociedade está atingindo a maioridade. Maioridade no sinônimo de autonomia. Segundo Immanuel Kant, a sociedade está caminhando rumo à autonomia, à independência. Porque esta sociedade vai estar pensando por meio da razão e não por meio de dogmas. A razão vai trazer o esclarecimento para essa sociedade. A razão vai trazer a maioridade, a autonomia, a independência. Agora a sociedade vai pensar por conta própria e não em função de um rei, e não em função de um clero que dita as regras morais, sociais e econômicas dessa sociedade. Beleza? Então essa definição do Kant, ela é interessantíssima para você entender o iluminismo. Então a sociedade está caminhando rumo à maioridade, rumo à independência, rumo à autonomia. Certo? Então o iluminismo, ele vai combater esse obscurantismo, essa ignorância. Os iluministas vão dizer que essa sociedade está amarrotada pela ignorância, pela falta de conhecimento. Agora quem vai trazer esse conhecimento? A luz. E essa luz é a luz da razão, gente. A razão vai iluminar essa sociedade.
certo? Uma sociedade presa a um despotismo, a um governo autoritário, a um governo opressor, centralizado. Mas eu quero que vocês pensem o seguinte: o iluminismo ele não nasceu da noite para o dia, ele não nasceu na tora. Ele nasceu influenciado por outras filosofias, por outros movimentos. E eu quero que vocês peguem a caneta e anotem aí um determinado elemento, uma determinada parte do assunto que vai fazer você entender, vai fazer você marcar, acertar as questões de filosofia iluminista na prova, seja do Enem, seja de qualquer vestibular tradicional. Certo? O que eu estou querendo falar? O iluminismo, gente, ele tem suas raízes. Ele tem suas raízes. Ele vai beber de outras filosofias, de séculos anteriores. E aí você vai lembrar que nós estamos falando de filosofia moderna. Moderna, que vai se estender do século XV ao século XVIII. E a filosofia moderna é dividida em 4 escolas. E uma dessas escolas é o iluminismo. Só que antes do iluminismo vem outras 3 escolas, que vão ser as raízes do iluminismo. O iluminismo vai beber, o iluminismo vai tomar, o iluminismo vai alcoolizar dessas escolas filosóficas. O iluminismo vai se embriagar dessas escolas que vêm antes do iluminismo. E quais são as raízes do iluminismo? Quais são essas escolas que vão embriagar o iluminismo? São 3 escolas: a filosofia do renascimento, a filosofia do racionalismo e a filosofia do empirismo, que vão se desenvolver em séculos anteriores, pessoal. Século XVI e século XVII. Lembre-se lá no início da aula, o iluminismo ele vai se desenvolver no século XVIII. Mas para ele se desenvolver, ele vai precisar de influências. E as suas maiores influências são justamente essas 3 filosofias, que têm praticamente as mesmas características. Muitos historiadores costumam dizer que o iluminismo é uma continuação do renascimento, do racionalismo e do empirismo. Certo? Se o iluminismo vai beber dessas filosofias, isso quer dizer que os filósofos do iluminismo vão beber também de outros filósofos. Sim, filósofos do renascimento, filósofos do racionalismo e filósofos do empirismo. E quais foram as suas maiores referências? Quais foram as maiores referências dos filósofos iluministas? Vamos ver agora. Está aqui. As maiores referências do iluminismo são esses 4 filósofos. Cientistas também. Mas isso não significa que só foram eles. Mas eles foram os caras que deram a base para o iluminismo. O Galileu Galilei, o Leonardo da Vinci, ambos do Renascimento, Isaac Newton, da filosofia empirista, da física naturalista, o cara que vai desenvolver a física moderna, o empirismo de Newton e o racionalismo desse cara aqui, matemático e filósofo, René Descartes. O cara que vai desenvolver a geometria analítica, o cara que vai criar o método cartesiano, o método científico e o plano cartesiano na matemática. Então esses são as maiores referências do iluminismo. Os renascentistas, Galileu, com seu heliocentrismo, Da Vinci, um dos maiores gênios da humanidade, Isaac Newton e o seu empirismo. A ciência agora não é só teoria, pessoal. A ciência é experimentos, a ciência é experimental. E Newton vai ser um dos caras que vai desenvolver isso. E o racionalismo de Descartes. A razão vai ser o grande elemento de iluminação dessa sociedade que está caminhando para a maioridade. Beleza? Então essas são as maiores referências do iluminismo. E quais são as características? Vamos ver aqui rapidinho quais são as principais características do iluminismo, atendendo a cada uma delas. Primeira, uma das características do iluminismo, gente, racionalismo. Vocês viram? O iluminismo vai beber de quem? Do racionalismo, gente. Do
racionalismo de Descartes, do racionalismo de Spinoza, do racionalismo de Leibniz. Então, quando você vê que uma das características do iluminismo é o racionalismo, é porque o iluminismo vai valorizar a razão. A razão vai iluminar essa sociedade. Já dizia Descartes, a dúvida é a amiga do conhecimento e não o dogma. Ele está batendo em quem? Ele está batendo nas tradições, nos costumes e nas leis do clero. De novo, segundo Descartes, a dúvida, a arte de pensar, a arte de questionar, de raciocinar, é amiga do conhecimento e não o dogma. Dogma é achismo. Então aqui ele está valorizando a razão. O naturalismo é a segunda característica do iluminismo. O iluminismo vai tentar preservar o estudo da natureza, o estudo dos fenômenos naturais. É aí que o iluminismo vai ser responsável por colocar em prática os conhecimentos biológicos que a gente tem hoje. É esse naturalismo que vem lá de Newton que vai tirar os físicos e químicos das alquimias. Beleza? O liberalismo. Agora eu quero que vocês prestem atenção. Liberalismo. Botem na cabeça de vocês. Existem dois tipos de liberalismo. O político, que vai pregar a liberdade individual, a liberdade de você exercer a sua individualidade. Lembre-se, lá no contexto do absolutismo, na sociedade do século XVIII, XVII, XVI, não tinha liberdade individual. Você tinha que ser aquilo que a igreja mandar, aquilo que o rei mandar. Agora não. Com esse liberalismo político, o indivíduo vai ter liberdade individual. E o maior representante, o pai do liberalismo político, é John Locke. Ele já vai entrar, viu, John Locke? E o outro liberalismo é o econômico, gente. Sim, a liberdade de comércio, Sam daqui a pouco vai falar sobre isso. Os iluministas reivindicavam a liberdade de comercialização. E o pai do liberalismo econômico, quem é? Adam Smith. Certo? Essa é outra característica. O laicismo. O que é o laicismo? Que também vem de Locke, que vem de Rousseau, que vem de Voltaire. O laicismo é o quê? Um Estado que não precisa ser religioso. A religião não vai interferir nas decisões do Estado a partir de agora. É aqui onde entra a questão do Estado laico. Um Estado onde a igreja não interfere, onde a religião não interfere nas decisões do Estado. O deísmo que vem de dois filósofos, o Thomas Paine e o Spinoza. O deísmo quer dizer o quê? Deus é a única presença. O que é isso? O que é isso? Thomas Paine vai dizer o seguinte: Deus é a verdade, as escrituras não. Professor, que polêmico! Sim, galera, é polêmico. Isso quer dizer o quê? O que o Thomas Paine está querendo dizer? Que tudo que for feito pelo ser humano, interpretações ser humanas, escritas humanas, você questione. Mas leve em consideração apenas Deus. É por isso que alguns filósofos deístas não acreditavam nas instituições religiosas, mas eles acreditavam em Deus, viu, gente? A outra característica é a igualdade jurídica. Preste bem atenção, Sam vai falar isso quando for explicar em Confidência Mineira. O que é igualdade jurídica? É a igualdade por nascimento. Vocês sabem que no contexto do iluminismo, a sociedade era dividida em 3 estados. Os nobres tinham direito acima do terceiro estado, que era a burguesia, que eram os servos, que eram os camponeses. Então vai acabar com isso. Todo mundo é igual perante a lei, perante a lei, juridicamente. Nós não estamos falando de igualdade social, grave isso. Os iluministas vão pregar a igualdade jurídica, a igualdade perante a lei. Isso vai influenciar o artigo 5º das constituições, principalmente brasileira, mas boa parte das constituições modernas. Agora, eu que sou nobre, eu não tenho mais direito por ser nobre, por ser um conde, por ser um visconde.
A tolerância, que é uma outra característica do iluminismo, onde o maior representante é o quê? Voltaire. Voltaire vai dizer o seguinte: por mais que eu discorde de sua ideia, defenderei até a morte o direito de dizê-la. Ele está pregando o que? A tolerância. Ele está combatendo o que? A intolerância religiosa, o preconceito religioso. E isso se encaixa com o liberalismo, com a liberdade individual. A ideia de progresso é outra característica fundamental do iluminismo. Esse progresso está aliado ao quê? À razão. O ser humano que desenvolver a razão, a autonomia, o esclarecimento e desenvolver a ciência vai trazer o progresso. Vai ser agora uma sociedade científica onde as doenças vão ser tratadas, onde vai ter igualdade jurídica para todo mundo. Vai ser uma sociedade liberal onde todos vão ter liberdade comercial e individual. E grave isso. Esse progresso vai influenciar outras escolas filosóficas que nós vamos falar daqui a pouco. E é esse progresso também que vai fazer com que alguns nomes da filosofia questionem essa ideia de progresso até hoje. Será? A outra, o cientificismo, a valorização da ciência. Não se esqueça isso. O iluminismo vai valorizar a ciência, gente. A ciência não só teórica, a ciência experimental, a ciência que vai trazer à luz. Agora o iluminismo, ele vai combater o achismo. Não ao achismo, e sim à ciência, à pesquisa, que é justamente um dos lemas do iluminismo. E a outra, o combate ao antigo regime. O iluminismo vai bater de frente com o absolutismo. Agora, eu quero que vocês prestem atenção nessa expressão antigo. Será que o absolutismo é antigo mesmo? Não. Porque, segundo os filósofos iluministas, eles acreditavam que se o iluminismo se desenvolver, vai trazer um novo mundo, um novo regime. Um regime liberal, um regime igualitário, um regime científico, uma nova sociedade, certo? E por último, o engajamento. O que é esse engajamento? É aquilo que os filósofos iluministas pregavam e faziam. Boa parte de suas obras era em forma de panfletos. Então, eles entregavam os panfletos, eles faziam reuniões, principalmente em instituições como a maçonaria. O iluminismo vai ser a grande filosofia que vai desenvolver essa instituição, a maçonaria. Encontros, reuniões para desenvolver a sociedade. E é esse engajamento também que vai influenciar outras filosofias lá no século XIX. Beleza? Então eu espero que vocês tenham entendido essas características do iluminismo. São essas características que vão dar base para o querido professor, o querido extraordinário, o lunático, que vem lá do exterior, o professor Sam Boris Johnson para vocês agora, pessoal! E aí, minha gente? Eu espero que todos tenham aqui prestado muita atenção aqui olha pra cá, professor, nas características do iluminismo. Nós temos uma filosofia aqui que vai estar presente no nosso próximo movimento, né? Que é a Inconfidência Mineira. Professor, eu posso lhe pedir um favor? Você pode ficar passando para mim o slide? Com todo prazer, professor. Utilize essas suas belas mãos que você tanto conhece. Eita! Passei. Tá aqui alguns nomes do iluminismo, certo? Para vocês. Só falando aqui rapidamente. O empirismo britânico, viu, gente? O empirismo britânico. John Locke, David Hume, Adam Smith. E esses dois caras que vão fazer um dos maiores debates da história da filosofia. A noção que a gente tem de direita e esquerda é com esses dois, Thomas Paine e Edmund Burke. O iluminismo francês, aquele que vai ser o mais famoso, o mais propagador, Voltaire, Diderot, Rousseau, Montesquieu. E o iluminismo alemão, com Immanuel Kant. E o iluminismo norte-americano, com Benjamin Franklin.
Esses são os maiores nomes da filosofia iluminista. Vai lá, bem. E aí, meninos? Reconhecem essa bandeira? Reconhecem essas imagens? Libertas, quais será também? E aí? Nós vamos agora adentrar um pouco a história nacional, a história do Brasil. E lembrem, iluminismo, racionalismo, uso da razão, né? A participação da maçonaria é familiar, liberdade antes que tardia, né? Olha o princípio do iluminismo de liberdade, de liberalismo político, liberalismo econômico. E aqui, como o professor Icaro já adiantou aí, aqui no Brasil, em 1789, nós vamos ter um movimento que é muito discutido. Inclusive, há uma disputa histórica muito grande, né? Porque o principal líder da Inconfidência Mineira, o Tiradentes, ele é herói ou ele é um inconfidente, um traidor? Olha as duas sociedades aqui, pessoal. Nós estamos em que século? Uma sociedade do século XVIII. Nós vamos ter um processo até o século XXI, até o século XX. Então quem é que luta? Alguém aí já foi no Rio de Janeiro? Já visitou a Praça Tiradentes? Interessante que lá não tem a estátua do Tiradentes. Tem a do Dom Pedro I. Monarquia, república. Foi condenado na monarquia, foi mitificado na república. Nós vamos entender o movimento. Professor, por favor. Obrigado. Meninos, Inconfidência Mineira. E aí? Você é confidente? Você conta as suas coisas em segredo para alguém? Ou você é inconfidente? Que quando escuta algo aqui, antes de sair, você já está compartilhando. O termo inconfidente vem de traição. Por que é inconfidência? Por que é que alguns historiadores já estão mudando isso para conjuração, confabulação, para movimento? A Inconfidência Mineira, pessoal, ela é tida como um dos principais movimentos do quê? Separatista. Ou seja, quer se separar de Portugal, nossa metrópole, que nos sugava até a morte. Saiu para o Brasil, saiu açúcar, saiu ouro. Os cabas levaram, foi tudo. Sugaram. Separatista, rapaz, nós vamos ter que se separar. Nós vamos ter que montar algo para ir contra esse domínio metropolitano. Meninos, qual é o nosso contexto? O que é que está acontecendo? Nós temos uma sociedade insatisfeita. Você aí que está sentado tomando um chazinho de bolo, né, de maracujá para acalmar os ânimos. Você que está sentado, deitado numa rede, deitado na cama, mas está com um papelzinho na mão, anotando. Será que uma sociedade insatisfeita é capaz de fazer alguma mudança? Faz aí uma análise assim da sociedade brasileira, quando acontecem as manifestações. Você já viu alguém sair manifestando? Ei, eu vou aí fazer uma manifestação porque eu estou satisfeito. Não. A insatisfação com o quê? O rigoroso sistema fiscal. Você já ouviu alguém na sua casa brigar porque os impostos estão altos? Meu Deus, eu não aguento nem desligar esse ar-condicionado, não, tem que vender a vida para pagar a luz. Alguém aqui já reclamou do preço, por exemplo, da gasolina? Chegar no posto de combustível, tome um rim, enche o tanque. Os impostos na sociedade de Minas Gerais estavam altíssimos. Havia um quinto, a quinta parte de qualquer produção de ouro tinha que ir para Portugal. Havia metas. Nós estamos num período de queda de produção de ouro. Está produzindo menos ouro e a metrópole cobrando mais impostos. Olha que dificuldade. E aí, a sociedade mineradora, e essa sociedade, entre aspas,
a elite, porque você tem um movimento da elite. Não é um movimento popular, não é o povão pobre que vai fazer parte da Inconfidência Mineira. É a elite. Olha, havia um estabelecimento da derrama. A derrama, pessoal, os impostos cobrados de uma forma violenta, de uma forma brusca, de uma forma absolutista. E algumas pessoas em Minas Gerais estavam devendo a coroa portuguesa, a metrópole. Olha o contexto, nós temos insatisfação com os impostos, nós temos a cobrança desse ouro, nós temos uma diminuição da produção de ouro. Então, meu amigo, nós temos aqui um contexto bem favorável a você se revoltar. Então, meninos, é aí onde entra o que o professor Ícaro falou. A influência das ideias iluministas. Lembram? Liberdade, igualdade. São ideias que vão começar a chegar aqui no Brasil. Movimento da elite. Quem é que tem acesso, pessoal? Olha, pessoal, 50% das pessoas que saem do Brasil para a Europa estudar saíram de Minas Gerais. Quem tinha, ó, dinheiro. Ia estudar em Paris, ia estudar em Coimbra. Chegava lá, lia uns livros e dizia, vixe, mãe, liberdade. Anti-absolutismo. Rapaz, lá no Brasil o negócio não tá bom, não. Essas ideias vão chegar aqui no Brasil, pessoal, e vai mexer com a cabeça das pessoas. Pô, nós somos colônia de Portugal. Nós não temos liberdade econômica, nós temos um monopólio português sobre o comércio das Minas Gerais. Nós temos ideais que vêm agora, ideais liberais. Cara, é muito melhor a gente comercializar com mais gente, com outros países, né? Nós ainda somos colônia, com outras regiões, do que ficar apregado a Portugal, subjugado a Portugal. E aí? Ainda tem, que eu acredito que foi o auge da inspiração dessas pessoas que estavam envolvidas no movimento iluminista aqui em Minas Gerais, foi a independência dos Estados Unidos. Olha a independência dos Estados Unidos. 13 colônias conseguem se libertar da maior potência europeia da época, a Inglaterra. Ideias liberais. Então, cara, tudo isso aí acontecendo na Europa, os caras indo para lá, como foi o caso de um cara chamado Maciel, que era da maçonaria, um movimento que tem influência na maçonaria. Praticamente todos estavam ali envolvidos com a maçonaria dentro do movimento da Inconfidência Mineira. Professor, aqui já podia ter maçonaria? Não, era proibido. Mas havia os clubes literários, reuniões entre, por exemplo, Tomás de Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, o Tiradentes. Olha, 1788, essas pessoas mais da elite, embargadores, coronéis, né? Poetas, literatos, começam a se reunir e dizer, rapaz, a metrópole está nos aprisionando. O que é que nós podemos fazer? E aí, pessoal, eles começam as confabulações, começam a planejar. Muita gente pensa que a Inconfidência Mineira, os cabos pegaram um bocado de arma, foram para cima dos portugueses, mataram, deu porra. Não, é um movimento de ideias. Como é que nós vamos fazer? Rapaz, e agora? Vamos fazer um plano aqui, um tracejo do que é que nós podemos fazer. A princípio, Minas Gerais queriam se separar. Não ia abranger todo o Brasil, mas já tinha um pensamento de separação. Aqui, as ideias. Vamos se emancipar. Imagine aí, pessoal. Os caras estavam reunidos em casas, pensando em como se separar da metrópole. De como trair a rainha, que nessa época era a Dona Maria. Será que isso ia dar certo? O que é que você imagina? Imagine você como um dos inconfidentes. A adoção de uma república como forma de governo. Se ligue nesse ponto, viu? Por que Tiradentes é considerado um herói republicano? Ó, eles queriam implantar uma república. Cara, é a moda. República
É a moda, o uso da razão, contra o absolutismo, nada de rei, nós vamos eleger, nós vamos fazer um ideal de liberdade. Ó, vamos criar uma universidade. Lembra do professor Igor? Cientificismo, a liberdade, a luz. Você que está sentado aí, assistindo a aula, pensando no Enem, você quer ir para onde, minha gente? Para onde? Ei, eu estou assistindo a aula aqui, para ir para uma faculdade. Abrir as ideias, crescer intelectualmente. Então, ó, universidades, claro, lá em Vila Rica. E de uma forma até convidativa, se eu sou um confidente e eu estou insatisfeito com o controle fiscal, que tal a gente nos perdoar? Nós estamos devendo muito lá a Portugal, né? A gente faz um movimento, se liberta de Portugal e ninguém paga mais. Seria bom, interessante, né? Ó, a anistia fiscal de todos os devedores. Nós temos o contexto, um contexto de insatisfação com a metrópole. Nós temos uma elite, meu amigo, que não está arrecadando o suficiente porque a produção de ouro está diminuindo. E nós temos uma elite insatisfeita porque tem que mandar parte desse ouro para Portugal. E aí, tu ia querer mandar, eu arrecadei aqui, eu vou mandar para Portugal. Nós temos que ver como fazer isso diferente. E aí, nós vamos ter aqui os dilemas da Inconfidência. Ó, se liga nesse personagem, Silvério Barco dos Reis, Inês, Tiradentes. Tenho certeza que quem viu essa imagem na infância, se for que nem eu, já ficou logo impressionado. Você imagina aí, um livro didático do ensino fundamental 2, você abre uma página, tem um cabo todo retalhado. E ainda parecido com Jesus. Minha imaginação, meu Deus, era fértil. Imagina, gente, Jesus morreu, não foi crucificado, não. Os cabos fizeram foi cortar ele. Olha a ideia, se ligue nesses personagens. Meninos, dilemas da Inconfidência. É um movimento elitista. Mas, professor, os ideais de liberdade, mesmo eles sendo elite, ia atingir a todos, né? É errado. Ou a igualdade jurídica e a igualdade social. O movimento da elite aqui não tocava no ponto da escravidão. Nós temos uma sociedade estratificada, pessoal. Nós temos uma sociedade onde tem o visconde, tem os desembargadores, tem os pobres, tem os escravos. Então era uma liberdade para um grupo. Era uma liberdade econômica. Era desatrelar os laços com Portugal. Mas não pense que eles proclamavam as ideias comunistas para, por exemplo, libertar os escravos, que era a mão de obra. Você tem o movimento da elite, você tem a escravidão que não é tocada no assunto, ia se manter o sistema escravista, mesmo numa república, e você tem um ponto aqui principal para entender a Inconfidência Mineira. Professor, estava tão organizado, os caras planejando como era que iam fazer, conseguiram até o apoio de um coronel, né, que tinha lá um batalhão pronto para fazer acontecer o movimento. Eles marcaram o movimento para o dia que fosse acontecer a derrama. A derrama é aquela cobrança, né, dos impostos. Professor, e por que não aconteceu? Você já viu a delação premiada? Você já viu o cara que é cabueta? Você já viu aquele cara que você conta uma coisa antes de você terminar de contar, o mundo já sabe? Silvério dos Reis, conhecido como traidor. Silvério dos Reis, coronel, viu? Também fazia parte. Os caras se reuniam, faziam lá o plano deles, como era que iam funcionar, as ideias. Silvério dos Reis, assim mesmo. Ixi, Maria, tem que ser desse jeito. Eita, eu apoio demais. Na hora de terminar uma reunião, o que era que ele fazia? Ia pro Visconde da Barbacena e dizia: olha, rapaz, os caras estão dizendo que vão cortar a sua cabeça, os caras estão dizendo que vão acabar, né, com esse laço com a metrópole. Tá muito bom não. E é no dia que o senhor for cobrar os impostos. Pessoal, e por que ele fazia isso? Por que ele entregou o movimento? Que ele delatou? Ele devia
Ele estava devendo. Então foi o que ele pensou. Se eu entrego os caras, eles vão ver isso como um ato heróico, vão ver isso como algo bom, vão perdoar minhas dívidas e eu me livro. O cara traiu o movimento. Ele contou. O Visconde suspendeu a derrama, o Visconde suspendeu a cobrança de impostos, pegou o nome ó, de cada um ali, disse: prenda todos. Todos os líderes da Inconfidência Mineira podem prender. Silvério dos Reis, pessoal, ele cabuetou na nossa palavra. Ele entregou o movimento. E aí, olha o que é que acontece. Tem as consequências. Tudo tem consequências, meu jovem. Os líderes foram presos. O movimento não saiu do papel, não saiu do campo das ideias. Tá, em 1789 eles foram presos. Para você ter uma ideia, o processo de Tiradentes durou de 1789 até 1792. Ele só foi julgado em 1792. O julgamento dele, para você ter uma ideia, foi de 18 horas. O julgamento dele. Mas, professor, tinham muitos líderes, né? Tinham. Você vê aí o Cláudio Manuel da Costa, tinha o Maciel, tinha o Coronel, tinha umas Cláudio Manuel da... Tinha um monte, Tomás Antônio Gonzaga, tinha cerca de 12 líderes ligados diretamente. Professor, e por que só o Tiradentes morreu? Lembra da sociedade estratificada? Da sociedade dividida em classes? Adivinha aí você quem era o mais pobre? Tiradentes era um alferes, uns cargos do exército mediano. Ele estava no meio ali de desembargadores, de mineradores, de coronéis. Tinha que se ter um exemplo. Alguns foram degradados para a África. Outros sequer tiveram complicações mais severas. É o nível de classe. Que você tem um cargo, né, um tipo, você não pode ser enforcado. Mas precisava dar um exemplo. Para quê? Para que todos soubessem que aquele que fosse contra os pensamentos de Portugal, da metrópole, soubesse o seu fim, qual seria. E aí, por que Tiradentes é terrivelmente, minha gente, a forma como ele morreu e como se dá as coisas, é muito difícil. Mesmo nós estamos no século XVIII, né, que era na sociedade era comum enforcar o povo, decapitar, mas para hoje isso nos parece meio que horrível. Cara, ele foi enforcado, ele foi preso no Rio de Janeiro, ele foi enforcado lá no Rio de Janeiro, lá próximo à praça onde é hoje Tiradentes, né? E após o seu enforcamento, no outro dia eles cortaram os membros de Tiradentes, salgaram e distribuíram no caminho das Minas. Quando você tiver a oportunidade, vá lá em Vila Rica ou atual Ouro Preto e visite lá sim a Praça de Tiradentes, que tem um poste, um monumento bem alto, em homenagem a ele, uma estátua de Tiradentes. A cabeça dele ficou lá exposta. Tem aí uma mistificação sobre a cabeça dele, porque, né, isso nós vamos aprofundar em outras aulas. A cabeça dele foi roubada, né, sumiu a cabeça dele. Ele ficou lá exposto, os membros, para quê? Para que a sociedade soubesse o que aconteceria com quem fosse contra Portugal. Olha, dia 21 de abril, Joaquim José da Silva Xavier foi enforcado. E aí, professor, por que é que hoje por que é que tem o feriado de Tiradentes? Olha, o cara foi morto em 1792. Mas para você ter uma ideia, só em na década de 60, 1964, foi que ele se tornou um símbolo do feriado. Como aqui, ó. O ideal do republicanismo ficou mantido. Ele é tido por muitos historiadores como precursor da ideia dos republicanos. Então você tem o seguinte: tivemos o contexto, a influência do iluminismo, a influência da independência dos Estados Unidos, tivemos
um movimento elitista que foi delatado, né, que o Silvério dos Reis entregou. Nós temos um Marte, que ele foi enforcado e decapitado e entregue aos carniceiros. E aí, pessoal, nós temos uma ideia tida como o primeiro movimento de ideias republicanas. Mas nossa república vai demorar um pouquinho, hein? 100 anos depois. Por que você estuda um conteúdo chamado República Velha? Por que você estuda outros movimentos como a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana? Que não entram tanto assim. Nós vamos ver agora com o professor Ícaro a construção de outra filosofia. A questão do positivismo. O que é que eles vão pegar, vão fazer com o Tiradentes? Né? Dessa época e transformar no que nós sabemos hoje. Deixa eu chamar aqui um lindo, um maravilhoso. Ele. Professor Ícaro de Fontes Góes. Pois é, galera, depois dessa explicação, né, do professor Boris, ou professor Sam, né, sobre a Inconfidência, entrando dentro do contexto da filosofia do Iluminismo, agora a gente vai tentar explicar para vocês por que o 21 de abril, por que Tiradentes como herói. E a gente vai tentar responder essas perguntas por meio de uma nova corrente filosófica, o positivismo. Sim, o positivismo que vai se dar no século XIX. O positivismo que também vai beber do iluminismo. Olha como a história da filosofia é uma, vamos dizer assim, tudo se completa, as linhas, as escolas, elas se completam. Vocês viram que para o iluminismo nascer, precisou de outras filosofias anteriores. A filosofia do Renascimento, a filosofia do racionalismo e a filosofia do empirismo. Pois muito bem, depois que o iluminismo se instala no século XVIII, e o iluminismo vai pôr em prática no século XIX as suas ideias. E também vai desenvolver mais a ciência. E vai estimular o surgimento de uma nova corrente filosófica. Corrente filosófica que também é sociológica. A sociologia, ela nasce da escola do século XIX, o positivismo, que vai também beber do iluminismo, vai pegar as ideias iluministas e vai levar para si, certo? E o positivismo, ele vai se desenvolver no entorno da República, em torno da proclamação da nossa República e dos anos posteriores, pós-proclamação. Então, o positivismo, ele também foi uma corrente filosófica, uma escola filosófica fundada na ordem. O que é essa ordem? As leis. As leis devem ser aplicadas como se deve. E no conhecimento, aquilo que o iluminismo pregou. O conhecimento vai trazer a luz para essa sociedade, para se alcançar o progresso. Mais uma vez eu exalto para vocês aquilo que o iluminismo pregou, da ideia de progresso. O positivismo também vai pegar essa ideia de progresso, associada à ciência, associada ao desenvolvimento científico. Positivismo significa ciência, gente, ciência, certo? E segundo o positivismo, para a sociedade se desenvolver, tem que ser uma sociedade com ordem, com conhecimento, que vai sim chegar ao progresso. Isso vai estimular, né, algo que está tatuado na nossa bandeira: ordem e progresso. E quem é o maior nome do positivismo e criador? Um filósofo francês que também vai ser sociólogo. É um dos pais da sociologia. É um dos primeiros a tentar explicar os fenômenos sociais. Auguste Comte, francês, que vai ter muita influência dentro do Brasil. E o maior campo do positivismo, apesar que o positivismo é uma escola filosófica, o seu maior campo é na sociologia, porque ela vai ser uma corrente que vai explicar os fenômenos sociais, explicar a sociedade, pessoal. Beleza? E no Brasil, o positivismo vai influenciar fortemente os militares. As escolas do exército, as escolas militares,
elas vão ser colocadas como uma escola do positivismo. Boa parte dos militares de alta patente, eles vão ter ideias republicanas, pregadas primeiramente lá no iluminismo. Mas eles também vão ser positivistas, porque as repúblicas europeias, elas vão se instalar em função do positivismo. Então, boa parte dos militares do século XIX, no Brasil, eram positivistas. E são eles que vão levar um livro que é considerado a Bíblia do positivismo. O nome do livro de Augusto Comte é justamente Escola de Filosofia Positiva, que é um livro que vai dar praticamente as leis do positivismo, todo o conhecimento teórico do positivismo, certo? Então isso vai influenciar os militares do Brasil, os políticos republicanos. Aí você lembre nos dois partidos que vão se desenvolver nos primeiros anos da República, conservadores e liberais, ambos vão ter praticamente também ideias positivistas. Tudo isso no século XIX. E é a partir desse século que vai tentar construir a história do Brasil. É a partir desse século, por meio do positivismo, que vai se explicar a sociedade brasileira. E o que é que o positivismo prega para a construção da história da sociedade brasileira? Quais são as características do positivismo para explicar a sociedade brasileira especificamente e explicar também a nossa história? Segundo o positivismo de Comte, a sua sociologia, ou também sua filosofia, vai estar voltada para essas 4 características básicas. E eu quero que vocês prestem atenção nessas 4 características básicas, porque elas vão ser essenciais para o professor Orelhudo San explicar o misticismo em torno de Tiradentes, o misticismo do 21 de abril. Segundo o positivismo, para explicar uma sociedade, para explicar a história de uma sociedade, deve-se tentar criar símbolos nacionais, símbolos e heróis nacionais. Para explicar a história de uma sociedade, essa história dessa sociedade deve ter símbolos. Símbolos que justifiquem o nacionalismo, símbolos que justificam o patriotismo. E é justamente aí que vai ser criada a bandeira do Brasil. A substituição da bandeira da monarquia brasileira para uma bandeira republicana. A bandeira vai ser um símbolo nacional. O verde, o amarelo, e o azul e o branco não é à toa. Heróis. Essa sociedade precisa de heróis. E é aí que entra a questão de Tiradentes. Eu vou dar um exemplo para vocês da sociedade norte-americana. Vocês viram que os Estados Unidos vai ter o iluminismo também, com Benjamin Franklin, com Thomas Paine, com James Adam, com Thomas Jefferson. Pois muito bem, nos primeiros anos da República Norte-Americana, a República Norte-Americana também vai ser positivista. E é esse positivismo também que vai criar a história norte-americana, vai criar os símbolos dessa história norte-americana, a bandeira dos Estados Unidos, que eles tantos veneram. A Estátua da Liberdade. Por que a Estátua da Liberdade é um símbolo nacional? Por que Lincoln é considerado um herói nacional? Por que Benjamin Franklin é considerado um herói nacional? Thomas Jefferson? Esses caras. Então isso vai se dar também no Brasil. Vão se criar símbolos nacionais e criar heróis nacionais. Por mais uma vez, prestem atenção. Segundo o positivismo de Comte, para explicar uma sociedade, para explicar a história dessa sociedade, é preciso que essa sociedade tenha símbolos. É preciso que essa sociedade precisa heróis. Nem que construa, mas precisa de heróis. Beleza? Lembre-se, olha gente, a nossa educação, as raízes da nossa educação, as raízes da nossa história é positivista. É positivista. Outra característica do positivismo, valorização dos grandes eventos.
eventos que envolvam principalmente guerras, eventos que envolvam principalmente questões que chamam a atenção do público que está lendo a história dessa sociedade, aí você lembra daquilo que o Samaíco acabou de falar. A criação do quadro de Tiradentes lá esquartejado. A questão da mistificação, desde quando ele foi preso, quando ele foi condenado e quando ele foi morto. Isso são eventos, eventos. Então, vai valorizar a criação dos grandes eventos, vai valorizar também o positivismo. Para essa história ser contada, precisa ter a valorização da classe burguesa. O positivismo é uma escola filosófica burguesa. Professor, o iluminismo também era uma escola burguesa? Uma escola também? Era também, mas isso não significa que todos os filósofos iluministas eram burgueses. Só para vocês terem ideia, Montesquieu era nobre, viu, gente? Barão de Montesquieu. Prestem atenção nisso. Então vai ser uma sociedade, uma história social elitizada. Beleza? E outra, o positivismo, para explicar esta sociedade, vai apenas relatar os fenômenos sociais. Então o positivismo ele não vai criticar os fenômenos sociais, ele não vai ter uma postura crítica dos eventos sociais, ele simplesmente vai relatar. Então questões como a escravidão não vão ser explicadas, questões como a desigualdade social não vão ser explicadas, vão se relatar os eventos, os grandes eventos. Aí você lembre também por que o 7 de setembro é um marco na nossa história. Será que foi independência mesmo? Ou é justamente uma criação simbólica? Ou um apenas relato desses fatos? Por que não tem-se uma explicação crítica sobre esses eventos da nossa história? Então, eu deixo agora para vocês com o professor Sam, que vai explicar a construção do herói Tiradentes, por meio justamente do positivismo que eu acabei de explicar para vocês. Vai lá, lindo. Vai lá, mostre, rebole, explique, dance. E aí, meninos? Vamos aqui continuar. Deixa eu passar aqui o brinquedozinho para aí. Olha aí, pessoal. A primeiro momento, se você está em casa e abre um livro ou abre a internet e se depara com essa imagem, se você não tiver um pouco de conhecimento histórico, você vai para onde? É Jesus. É Jesus. Lembra aqui do positivismo? De relatar os fatos? Eu me lembro muito bem quando eu era criança, que assim que eu comecei a ter contato com a história, que eu comecei a gostar, eu achava difícil e ao mesmo tempo muito interessante. Por quê? Porque nós tínhamos uma história positivista. Você tinha que decorar data e fato, data e acontecimento, data e evento. Pode prestar atenção que nos livros mais antigos você tem no final uma cronologia, sem reflexão sobre aqueles acontecimentos, sem uma crítica. 7 de setembro, dia da independência. 21 de abril, dia de Tiradentes. Dia 19, dia do índio. Faça um teste. Eu desafio você. Faça um teste. Amanhã, dia de Tiradentes, você veja, procure pessoas assim, da sua família, e dizer: que dia é hoje? E vão dizer assim: hoje é o feriado de Tiradentes. Ele decorou. Agora faça uma pergunta depois. Faça a seguinte pergunta: por que é o feriado de Tiradentes? E aí? Cadê a reflexão? O positivismo, pessoal, foca justamente nos grandes eventos, na construção de um herói. Toda nação tem que ter um herói, né? E aí, proclamando a república, né? E aí? Quem é que lutou para a república? Quem é que quis esse negócio? Eita, proclamamos a independência. Dia 7 de setembro, pode prestar atenção. A maioria das cidades do Brasil faz o quê? Um desfile, mostrando a importância daquele evento. Pedro Américo fez lá um quadro onde
Dom Pedro I estava lá, levantou uma espada, independência ou morte! Feita a cara do Portugal! Uma história bonita, um quadro bonito, de um cavalo bonito, todo arrumado. Imaginou se a história fosse assim? Mas Dom Pedro I estava lá com desinteria, andava numa mula. Fica meio, né? Não, Dom Pedro, o grande, né? O nosso imperador, que puxou a espada e disse independência ou morte. Vamos dar a nossa vida. Dia 7 de setembro, um evento. Dia 15 de novembro, a proclamação da República. Pessoal, Tiradentes, ele não nasce herói. Ele é construído herói. Ele é inventado herói. Tiradentes morreu em 1792. Ele é considerado na República herói. Por quê? Nós vamos ver. Veja essa imagem associada a quê? A Cristo. Nós vamos tratar sobre isso. Faça aí, meu filho. Olha aqui. Novamente aquela imagem. Essa imagem eu fiquei uns 3 dias sem dormir. Eu juro. Eu olhava, meu Deus do céu. Estava torando aqui o braço, o pescoço do lado. E a imagem de quem aqui ao lado? Pesquise. A imagem de Cristo. O cara é um alferes. Cabelo muito grande, barba muito grande. Nós temos que fazer aí, nós temos que criar um herói. E aí, olha o conflito. O cara é enforcado no Rio de Janeiro. Ele tinha um ideal de república. O Golo é esquartejado. Isso mexe com as pessoas. Você quer um herói que fez o quê? Que não morreu, que não lutou, que não teve um ferimento. Se o massa é você contar assim, rapaz, o herói da nossa república, o cara lutou contra a monarquia, o cara foi enforcado, o cara era tão forte, tão massa, que tiver que esquartejar ele depois. E o pior, depois de esquartejar, pegar, destruir a casa dele e ainda salgar para não nascer nada. Esse é que é o herói. Vou falar que era só um alferes, quebrado, liso, que estava no meio de uma elite, que era um entusiasta e que terminou sendo enforcado, que era o mais pobre. O que é mais interessante? O que é mais bonito? Ó, movimento republicano. Em 1870, pessoal, a fundação do Clube Republicano do Rio de Janeiro e a fundação do Clube Republicano de São Paulo. A ideia de república, ela está se fortalecendo. Lembre, Tiradentes é um herói republicano. Ele foi condenado no período da colônia, no período monárquico. Ele é um invento da república. Vamos aqui, ó. As ideias republicanas estão aqui. Imagina aí, você e eu, Icaro, que nós estamos movimentando aqui, Icaro, nós vamos fazer a república, porque a monarquia, nós somos o único país monárquico da América, né? Todo mundo já se libertou, já quebrou suas algemas. E aí, nós vamos fazer o quê? Rapaz, vamos implantar uma república. É, beleza. Mas, na monarquia tinha Dom Pedro I como herói. Dom Pedro II. E aí, na república, tem quem? Rapaz, cara, procura aí um cara aí que morreu. Ou que fez alguma coisa. Já sei. Tem um tal de Tiradentes. Rapaz, ele foi enforcado em 1792, porque ele foi contra os reis, ele foi contra o absolutismo. E foi. Mas vamos investigar. Vamos lá, disse, rapaz, ele é o cara. Vamos botar ele. Aí vem a construção, os republicanos cada vez mais ganhando força, e o positivismo fundamentalizando isto. É tanto que qual é a frase da nossa bandeira? Ordem aí, progresso. Quem foi que fez a proclamação aqui, né? Deodoro da Fonseca, militar, que inclusive alguns meses antes estava ali do lado de Dom Pedro, né? Segundo sendo monarquista, inclusive ele respeitava muito o imperador. Ordem e progresso, viva a república. A república, preste atenção, a república precisa de um herói. E é um sistema que está surgindo. Então nós vamos pegar esse sistema e sobrepor sobre o sistema anterior. A república precisa se passar como melhor do que a monarquia. Nós temos que elogiar a república e destratar a monarquia. Nós temos que pegar alguém e transformar em herói para poder dizer, agora é o sistema melhor.
Agora é que o Brasil vai ter ordem e vai progredir. Ó, em 1889, 15 de novembro de 1889, é proclamada a República do Brasil. E uma das primeiras medidas foi justamente colocar Tiradentes como mártir, como um cara que lutou por esse ideal, mesmo tendo sido há muito tempo. Por que não pegaram o Frei Caneca? Por que não pegaram outros, o Cipriano Barrado? Por que não pegaram outros personagens? Pegaram o Tiradentes. Tem um detalhe também. O Tiradentes ele estava justamente no centro político do Brasil. Ele foi enforcado no Rio de Janeiro e a cabeça dele foi para Minas Gerais. Olha o centro político. Nós vamos pegar aqui, é uma história próxima. Nós vamos fazer o herói. Cara, 15 de novembro de 1889 é proclamada a República por Deodoro da Fonseca e nós precisamos construir esse herói. Olha aí. Um pouco diferente, né? Vamos à associação. Olha como o Tiradentes foi bem construído. Professor, mas meu Deus, então o Tiradentes não foi herói. Bom, morreu. O cara foi enforcado, o cara tinha seus ideais. Mas é bom você refletir. Refletir. Para quem ele foi herói, para quem ele foi inimigo. Você não pode simplesmente pegar e sair. Viva Tiradentes amanhã! Aí imaginou os monarquistas como é que comemoram o dia de Tiradentes? Você tem que refletir sobre o evento. Refletir sobre os acontecimentos. Dia do Índio. Você sabia que a influência de Tiradentes é tão grande que eu vou lhe fazer uma pergunta. Quando foi inaugurado Brasília? E por qual presidente? Juscelino Kubitschek, dia 21 de abril de 1960, ele era mineiro. Você acha que foi à toa? Enquanto no dia de Tiradentes. O próprio Tancredo Neves, o pessoal, quando ele morreu, ele morreu no dia 20. Atrasaram ali o corpo dele para dar a notícia do dia 21. Porque é o dia do herói. Olha a diferença. E aí vamos à associação. Nós temos que representar Tiradentes. E para que melhor associar com Jesus? Além de você pegar as características físicas, você pega o sentimento. Jesus sofreu um calvário, Tiradentes também. Jesus morreu por uma causa boa, Tiradentes também. Vamos aqui ajeitar um pouquinho, vamos desenhar, vamos deixar ele parecido. E o povo, além de se tocar racionalmente, emocionalmente, vai tocar o coração. O patriotismo como microfarol. Amanhã nós estamos lá com a bandeira do Brasil balançando e dizendo viva Tiradentes, no 7 de setembro do mesmo jeito. Tem que se refletir sobre esses eventos, pessoal. Se colocar e perguntar, foi assim, de que forma isso aconteceu? O cara foi morto, esquartejado, era um republicano. E aí, dia 21 de abril, inicialmente, algumas festas cívicas. Você sabia que Tiradentes já foi, inclusive, patrono do exército? E hoje ele é patrono de quê? Da polícia. É dos militares. Olha, positivismo. Somente em 1965, no governo civil militar, durante a presidência do Castelo Branco, é que foi criado o Tiradentes. Então amanhã, pessoal, o dia, de Tiradentes, você busque refletir, não só amanhã. Quando tiver essas datas comemorativas, como o 15 de novembro, o 7 de setembro, o dia de Tiradentes, você busque refletir. Porque o interessante não é você saber, hoje é o dia da proclamação da República. O interessante é você saber o processo. Por que é que chegou-se a esse momento? Por que é que Tiradentes é o herói mais conhecido do Brasil? Se você fizer uma pesquisa simples, numa sala de aula com o pessoal, você quem é o herói do Brasil? Tiradentes. Mas lembre, ele é uma construção, uma mitificação. E olha que isso é perigoso. Nós não podemos exaltar uma figura única, porque nós já tivemos vários exemplos na nossa história de que exaltar uma figura, uma personalidade, muitas vezes termina uma tirania, uma ditadura, um governo extremamente cruel. Aqui eu já não era nacional. Mas, professor, nós vamos desfazer tudo que... A ideia é desconstruir, a ideia é investigar. Todo respeito ao defunto, todo respeito às ideias positivistas, mas vamos refletir.
Vamos pensar sobre o nosso Brasil. Vamos ajudar a construir uma história o mais possível, o mais próximo da realidade. E aí, né, nós estamos chegando aqui ao fim da nossa live. Né, explicamos aí alguns assuntos que são importantes para a sua convivência social, como também, aqui é apaixonado por mim, como também, como também o Enem. Né, aqui foram abordadas questões importantíssimas. Colônia cai no Enem, o iluminismo cai no Enem, o positivismo ainda está presente. E principalmente, pessoal, fica a ideia. Vamos refletir sobre os acontecimentos, vamos ter paciência, vamos indagar. Não vamos tomar tudo como uma resposta feita e certa. A dúvida é uma boa perspectiva. Você duvida, você investiga e você chega a algum conhecimento interessante. Faço das minhas palavras do professor Sam. Eu espero que essa aula traga para você um sentimento de investigação. Lembre-se que uma das características das ciências humanas é despertar o conhecimento investigativo dos fenômenos sociais, dos conhecimentos filosóficos, dos fatos históricos. Então, o intuito da gente foi tentar mostrar para vocês uma nova roupagem da história do Brasil por meio da ajuda da filosofia, da sociologia, indo lá do iluminismo ao positivismo. Então, pessoal, a gente deseja para vocês ótimos estudos, fiquem em casa, reflitam também sobre esse período que nós estamos passando. É um período que traz grandes lições. Se o nosso objetivo aqui foi de trazer o conhecimento, foi também fazer com que vocês reflitam um pouco sobre a nossa história, um pouco sobre a nossa sociedade, um pouco também das filosofias que entraram no Brasil. Desejo a todos vocês uma ótima noite, uma ótima paz, fiquem com Deus, bons estudos. Um cheiro para todo mundo. Vamos chamar aqui o nosso querido coordenador geral, o Estúdio 5, o professor Odair. Valeu, galera, foi muito boa, né, a nossa troca de ideias aqui. Obviamente, cada um verificando a história, né, e trazendo para os dias atuais, fazendo exatamente uma reflexão, uma comparação, para que consiga exatamente fazer com que vocês deem continuidade a essa reflexão nos estudos de vocês. Nós estamos exatamente aqui, né, e deixamos aqui o convite para que vocês sempre estejam atentos às nossas redes sociais, tá? No Instagram, @CMachado, Colégio Machado de Assis, assim também como podem acompanhar o nosso site www.cmachado.com.br. Acompanhe sempre lá, estamos colocando todas as novidades, informações através também de nossas redes sociais. Mais uma vez, agradecemos a atenção e a participação de todos vocês na live de hoje e que virão outras, obviamente. Então, estejam exatamente aí convidados para participar das nossas lives, das nossas aulas, assim também como convidem seus amigos para poder também ter esse momento de aprendizagem tão enriquecedor com essa nossa equipe de professores, que é exatamente a melhor equipe de professores, está aqui no Colégio Machado de Assis. E você, que é o nosso aluno, também é o melhor aluno que nós temos em todo o planeta. Grande abraço, boa noite e até o nosso próximo encontro.